Bom é estar aonde Deus está, amém? Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade a qual Ele tem nos dado de estarmos juntos, reunidos na presença do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite, no livro do Gênesis, capítulo de número 41, e a partir do versículo de número 38, amém? Eu vou me deter nesta manhã, lendo com os irmãos alguns versículos, para a glória de Deus, amém? Jesus, Ele está presente, a sua presença é real em nosso meio, eu louvo a Deus por isso, amém? Capítulo 41 do livro do Gênesis, versículo de número 38, amém? Assim está escrito: por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel cego e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito. Versículo de número 50 diz-nos assim: antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdócio de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém? Podem se assentar. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos os irmãos, os líderes de jovem, que nos confiou de nesta manhã estarmos aqui falando aos irmãos para a glória de Deus. É uma responsabilidade muito grande falar a palavra de Deus. Não importa o número de pessoas. Quando disse, você vai falar a palavra de Deus, tem alguém ouvindo. Pode ser uma única pessoa. Essa única pessoa que vai estar te ouvindo, ela precisa ouvir o que Deus tem para ela. A gente pode estar em grande número, como a gente pode estar em pouco número. Para quem prega, tem que pregar com a mesma fidelidade. Irmão, e nós estamos falando a respeito da vida de José. Os irmãos com certeza já têm ouvido muito durante esses outros 2 dias que nos antecedeu. Também vai ouvir agora à tarde, também vai ouvir à noite, vai ouvir amanhã à noite no término. Tantas outras pessoas também já pregaram a respeito de José. Irmão, o livro de José, ou melhor, o livro do Gênesis, na passagem onde diz a respeito da vida de José, irmão,
é algo que mexe com o coração de qualquer pessoa, qualquer ser humano que tem sensibilidade. Ao ler, irmão, a passagem, ao ler a vida de José, ao ler tudo o que aconteceu com José, você começa a entrar no texto, a viver o texto, a passar em frente, ver cada momento daquele texto. Irmão, você se emociona, você se entristece, você tem os seus sentimentos tocados por causa da vida de José. E a gente olhando, a gente imaginando, a gente vendo, sei se você já analisou, se você percebeu, irmão, o que acontece? Você olha a vida de José antes. Ô irmão, José, ele tinha, quantos anos José tinha quando ele foi vendido para o Egito? Quantos anos José tinha quando ele foi vendido para o Egito? Você sabe dizer? Hã? Quantos aqui sabem dizer quantos anos José tinha quando foi vendido para o Egito? Hã? Ninguém sabe? 18, filha? Não, quase 18, 17. José tinha 17 anos quando José foi vendido para o Egito. Irmão, vamos aqui analisar. Vem nesta manhã, eu peço a você, vem nesta manhã, entra no texto comigo nesta manhã. Vamos junto, eu e você, vamos entrar nesse texto nesta manhã. Ô irmão, 17 anos. José era jovem? José era jovem? Ou adolescente? Hã? José era um jovem ou um adolescente? Vocês estão em dúvidas, irmão? Segundo os estudos, uma pessoa é considerado jovem a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos, ele é considerado obrigado, Saís. Ele é considerado um jovem. Até os 17 anos, ele é considerado adolescente. Com 12 anos, preste bastante atenção. Com 12 anos, a criança começa a entrar na fase da pré-adolescência. Nessa fase da pré-adolescência, começa a mudar algumas coisas na parte física dessa criança. Começa a mudar algumas coisas na parte intelectual dessa criança, na parte social dessa criança. Ela começa a desenvolver-se, ou seja, ela começa a deixar o seu estado natural de inocência para passar para um estado de entendimento, de consciência. O seu corpo, Lucas, vai mexendo, vai mudando, vai passando, irmão. Ela vai começando a sentir essa mudança. Se a pessoa falava fino, começa a engrossar um pouco mais a voz. Existem mudanças no corpo, tanto do homem, como da menina, como do menino. Irmão, com 17 anos, esse adolescente, ele alcança, podemos dizer assim, ele alcança praticamente toda a mudança do seu corpo. Tá? Toda mudança do seu corpo. Agora ele passa a entrar no momento, irmão, que o seu caráter vai ser totalmente mexido, aonde ele vai seguir tudo quanto ele aprendeu dos seus pais, tá? E ele vai determinar para a vida dele o que ele quer para a vida dele. Tanto é que um adolescente, quando ele chega nessa idade, ele pensa que ele já pode dizer por si mesmo. Aí ele olha para o pai e para a mãe e diz: eu sei o que eu quero da minha vida, eu já posso determinar o que eu quero para a minha vida. Tem deles que já tem capacidade de empeitar o pai e empeitar a mãe, como se dizendo: já sou homem suficiente, já sou mulher suficiente, já alcancei uma maturidade suficiente para mim saber o que eu quero para a minha vida. José estava, irmão, com 17 anos, acabando de sair da sua adolescência e entrando na sua juventude, irmão. E eu paro para analisar a convivência de José. Irmão, uma convivência tão linda.
Irmão, uma casa cheia de irmãos. Quem não quer nascer numa casa cheia de irmãos? Olha uma criança, um jovem, um adolescente, que ele é filho único para você ver. Ele é feliz? É. Tem o pai, tem a sua mãe? Tem. Mas irmão, ele sente falta de alguém. Ele sente falta de ter um companheiro, ele sente falta de ter uma companheira, ele sente falta de ter alguém para brincar, ele sente falta de ir na calada da noite ter alguém para conversar. Irmão, nós passamos a fase de adolescente, nós sabemos como que é. Na fase de adolescentes, fala para mim se eu estou mentindo ou se é verdade. Na fase de adolescente, nós achamos que o nosso amigo é mais importante que os nossos pais. Por quê? Nós achamos que o nosso amigo, por estar também na fase de adolescência, ele nos entende mais do que os nossos pais, mais do que os mais velhos. Por quê? Porque nós temos um amigo, nós temos alguém que está perto. Isso é coisa de adolescente, irmão. Só entende quem já foi adolescente. E quem depois que ficou adulto não ignora as coisas de adolescente. Porque Paulo falou, quando eu era menino, falava com o menino. E mais uma coisa que Paulo falava, sentia como menino. Eu tinha sentimentos de menino. Quando eu me tornei adulto, eu passo a falar como um adulto e passo a ter sentimentos de adulto. Só que Paulo, quando queria dizer, Paulo quando disse isso, Paulo não estava ignorando, irmão, por ser um menino e falar como um menino, porque Paulo sabia, não, ele é menino. O que ele precisa na vida dele é alcançar o amadurecimento e chegar a ser homem, só isso. Só que, irmão, isso não é coisa que você passa, irmão, como você pega, por exemplo, um filme, aí você pega, irmão, o controle e você vai passando, irmão, acelerando, irmão, aquele filme para ver só as partes que te agradam. Não, a vida, ela tem o anoitecer, a vigília de 12 horas, para chegar às 6 horas da manhã, iniciar o raiar do dia, às 12 horas do dia, para chegar novamente à noite. Ninguém muda isso. Irmão, ninguém muda isso. Interessante que a gente não pode mudar, irmão, a lei natural da vida. Você não pode mudar a lei natural da vida. Crescer, amadurecer é fase da vida, é uma lei natural. Isso vai vir com o tempo, não tem jeito. Não tem jeito de eu querer pegar uma pessoa que está começando, com um adolescente, um jovem, irmão, na sua vida, e pegar aquele que ele haja como adulto. Ele é adolescente, eu preciso tratá-lo como adolescente, eu preciso sentar e vê-lo como adolescente. Eu não vou ver um jovem, um adolescente como um adulto. É errado eu ver um jovem, um adolescente como um adulto. Eu preciso vê-lo como um adolescente, como um jovem. Aí você pega um adolescente, um jovem, que tem um convívio com o seu pai maravilhoso, tá? Um convívio com o seu pai maravilhoso, alguém que pode chegar, ô irmão, me chama a atenção, sabe o que? José poder chegar no seu pai e contar os seus sonhos ao seu pai. Quantos filhos, quantos jovens, quantos adolescentes têm sonhos, irmã Marlene? Tem expectativas de vida, porque sonho é expectativa de vida. Ou seja, irmão, não tem jeito. Nós estamos aqui hoje à tarde, hoje de manhã, na expectativa de uma tarde, na expectativa de uma noite. Nós vivemos de expectativa. Quando o homem perde a expectativa de vida, ele passa a morrer. Por exemplo, está aqui o irmão Lucas, vou usá-lo como exemplo com a sua permissão, meu irmão. Você chega no médico com um exame, o médico pega aquele exame, ele dá o laudo daquele exame, você está numa doença terminal. O que acontece com aquela pessoa? O que acontece com aquela pessoa? Gordo, saudável, tá? Cheio de saúde, aparentemente, na hora que o médico pega e fala assim, você está numa doença terminal, o que acontece com aquela pessoa? Ele começa a morrer. Acontece. Irmã Marlene, e essa noite eu fiquei até 3 horas da manhã orando e lendo a palavra de Deus. Eu tenho comigo que quando eu vou pregar, eu preciso trazer um alimento correto para o povo.
O alimento, irmão, vamos lá, hoje é domingo, você convida alguém para almoçar na sua casa domingo, você não vai preocupar-se em fazer um bom... Você pega a sobra de sábado à noite? Quem convida alguém para almoçar no domingo e pega a sobra de sábado à noite? Você levanta cedo, você amassa o alho, você põe a carne para descongelar. Vai vir alguém especial, se você convidou é especial. Porque, irmão, se a pessoa... Porque assim, a gente vê na nossa vida o nível que nós temos de intimidade com a pessoa é o seguinte: se nós temos capacidade de conversar com a pessoa, nós temos um achego a essa pessoa. Nós temos a capacidade de abrir a porta e deixar essa pessoa chegar na nossa sala, a gente tem afinidade com essa pessoa. Mas se a gente convida essa pessoa para sentar na nossa mesa, a gente tem comunhão com essa pessoa. Então, vejam só, irmão, a palavra de Deus precisa do alimento correto. Eu fiquei orando, lendo, e aquela palavra na minha mente, eu não conseguia formular, irmão, e de repente, irmão, Deus trouxe na minha mente, irmão, sabe o que eu vim falar aqui nesta manhã? Que Deus está preocupado com o seu sentimento, e eu vou provar isso na vida de José. Que Deus está preocupado com o meu e o seu sentimento. Existem sentimentos básicos na nossa vida: amor e ódio, tristeza e alegria, medo, e ansiedade. São sentimentos básicos, todo mundo tem, irmão. Somos movidos por emoção. Quem aqui não é movido por emoção? Fala para mim, quem aqui não é movido por emoção? Você ri por quê? Você chora por quê? Você pula por quê? Você canta por quê? Irmão, a nossa vida, nós somos dotados de sentimentos e emoções, e Deus está preocupado com os nossos sentimentos e as nossas emoções, irmão. Imagina um adolescente com 17 anos, irmão, deixando a casa de seu pai, deixando os seus irmãos, entrando, irmão, numa terra que ele não sabia a língua, ele não conseguia entender o que aquele povo falava, uma terra com costumes diferentes, deuses diferentes, tantas coisas diferentes, irmão. E no momento que o seu caráter, o momento que a sua vida, o momento que ele vai determinar o que ele vai ser, irmão, para pensar o que é isso. Você lê a história de José, mas você lê a história de José, que está em 5 ou 6 capítulos na Bíblia, você lê rapidamente. Você gasta o que para ler, irmão, a história de José? 5 ou 10 minutos. Essa é a história de vida com 17, 13, com mais 7, 20. Isso é uma história de vida, irmão, de 20 anos. Isso não é uma história de dia de 20 dias. Eu não estou falando uma história de dia, irmão, de 2 meses, de 2 anos. Estou falando uma história de vida de 20 anos. 20 anos. Sabe o que é 20 anos? Irmão Rogério, 20 anos? Meu Deus do céu. 20 anos, irmão. Aí dá-se a entender o porquê que os seus irmãos não reconheceram a José. Com 18 anos de idade, o rapaz começa a criar barba. Só a partir dos 17 e 18 anos de idade, eles conheceram José com a cara lisinha, o rosto fininho, sem nenhuma ruga, sem nada, lisinha, lindo, bonito. 17, 20 anos depois, eles viram José maduro. Eles encontraram com José, irmão, com outra fisionomia. Um José, irmão, que quem tinha ensinado ele não foi escola, quem tinha ensinado ele foi a luta da vida. Quem tinha, irmão, amargado, irmão, a vida dele, quem tinha, irmão, moldado o caráter de José, quem tinha, irmão, trabalhado no sentimento de José, não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi, irmão, escola, não foi, sabe o que foi? A vida do dia a dia, chorar de manhã, chorar de noite, chorar de manhã, chorar de noite. A gente não entende, sabe por quê? Porque a gente não está na pele. A gente só entende a Bíblia se a gente entrar na Bíblia. Se a gente falar assim, Deus, isso aqui é um livro. Isso aqui é um livro. Sabe qual que é o maior erro que hoje nosso? O maior erro nosso, e eu falo também de pregadores, sabe qual que é o maior erro? A gente pega a Bíblia, a gente só lê aplicando para a nossa vida. Irmão, a gente só lê a Bíblia para aplicar na nossa vida. A gente não lê a Bíblia para poder entender o que a Bíblia está falando.
Você só pode aplicar o que a Bíblia está falando depois que você entender o que a Bíblia está falando. Ou senão você vai ficar que nem aquelas pessoas: quero ver o que Deus vai falar comigo, abre a Bíblia, e foi-se, se enforcou. Vai, se enforca, infeliz. Não, a gente tem que procurar entender o que o texto está dizendo. O texto está mostrando sentimentos de pessoas, irmão. Porque, vejam só, o que está escrito no papel é você que dá sentimento e faz entender. Porque eu posso escrever um bilhete para você e falar assim, como uma vez eu ouvi o pastor Miguel falando aqui, que um jovem foi para o exterior para estudar, aí lá no exterior o dinheiro tinha acabado, aí ele pegou e mandou um bilhete para o seu pai dizendo assim: pai, o dinheiro acabou, me mande mais dinheiro. Mas, irmão, aí o pai leu da seguinte forma: pai, o dinheiro acabou, me mande mais dinheiro. Ou o pai podia ler: pai, o dinheiro acabou, me manda mais dinheiro. Irmão, é você que dá o sentido, você que põe sentimento no que está escrito. Você só vai entender isso se você procurar, irmão, pôr o seu coração. Por isso que a Bíblia não é lida, a Bíblia é meditada. Para quê? Para você poder pôr o seu coração naquilo que você está lendo, para o seu sentimento. Irmão, sabe o que Deus quer, irmão? Fazer, irmão, sabe por quê? Porque essa palavra é viva. Então o que Deus quer fazer? Deus quer fazer com que essa palavra salte do papel e venha para o seu coração, irmão, tocar, mexer com a sua vida, irmão, tocar os seus sentimentos, irmão. E vejam só, José entra no Egito com 17 anos. Irmão, imagine José no caminho de Canaã até o Egito, de Dotã até o Egito, aproximadamente uns 40 dias aproximadamente de viagem. Imagina José, irmão, chorando no meio do caminho, 17 anos. O que é uma criança, irmão, de 17 anos tendo que passar por um momento desse? Ou você, homem, hoje, eu fico imaginando, Lucas, eu, homem, hoje com 33 anos, tendo que passar uma situação dessa, irmão, preso, amarrado, irmão, pessoas falando, eu não estou nem entendendo o que ninguém está falando, irmão. De repente a pessoa está falando lá assim, ó, chegar, nós vamos matar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. José não está nem sabendo o que eles estão falando. José podia pegar aquilo, irmão, e pegar, irmão, ó, e pensar mil e uma coisa, porque quando a pessoa fala e você não entende, você pode entender, pensar o que você quiser. Você pode pensar que a pessoa está te xingando, pode ser o que quiser, irmão, você não sabe o que a pessoa está falando. Agora José entra no Egito. José entra no Egito. Quando entra no Egito, vai para o mercado de escravos. Quando chega no mercado de escravos, irmão, aí o que me chama a atenção é o seguinte: Deus só põe alguém no muito se ele for fiel no pouco. Aí a Bíblia Sagrada diz, irmão, que José foi para o mercado de escravos. Irmão, no mercado de escravos, tantos outros podiam ter comprado José, mas sabe quem que comprou José? Quem que comprou José? O principal de Faraó. José não foi comprado por qualquer um, não. Não foi um Éder da vida que foi lá e comprou José, irmão. Quem comprou José, irmão, foi o ministro, irmão, ali, irmão, das relações de Faraó, irmão. O ministro da defesa de Faraó foi lá e comprou José. Ô, irmão, sabe o que eu quero dizer, irmão? José passou a entrar, irmão, e conviver na casa de um homem, irmão, culto. José passou a entrar, irmão, e conviver na casa de um homem, irmão, aonde os seus criados eram bem ensinados. Os criados de Potifar, irmão, não era qualquer criado, não. Criado de Potifar eram criados, irmão, que eram ensinados na lei dos egípcios. Criados, irmão, que viam chegar na casa de Potifar homens e pessoas importantes. Entrava na casa de Potifar, irmão, homens e pessoas importantes do reinado de Faraó. Não é qualquer pessoinha que entrava na casa de Potifar, não. A esposa de Potifar não é qualquer mulher, não. Era uma das mulheres de classe do Egito, irmão. Era uma das mulheres de posição do Egito. Todo mundo sabia, irmão, quem era a esposa de Potifar.
Todo mundo sabia quem era Potifar. Sabe o que isso quer dizer, Lucas? Que Deus pôs, irmão, José, irmão, para José ser preparado para o que Deus tinha lá na frente. Irmão, o que não chegou ao coração do homem, não chegou ao entendimento do homem, Deus tem preparado o caminho que Ele usa, só Ele sabe. Mas uma coisa eu sei, o meu sofrimento, a minha escola é para alguma coisa lá na frente que Deus tem para mim. Irmão, eu fico imaginando, irmão, José. A primeira coisa que José teve que aprender, falar na língua egípcia, poder se comunicar, porque é o seguinte, ninguém é nada na vida sem falar. Ah, mas e os mudos? Mudo não fala? Acho que fala. Eles criaram uma linguagem só para eles? Acho que fala. Ninguém é nada sem falar. Irmão, ninguém é nada sem comunicar, sem falar. Irmão, você nunca vai ser nada sem você pegar, abrir a boca e conversar. O ser humano foi feito para se relacionar, irmão. O ser humano não foi feito para ficar numa caixinha de sapato, escondidinho, para ninguém chegar perto. Apesar que tem momentos que nós queremos ficar assim. Só que isso são momentos. Momento é uma coisa que tem começo, tem meio e tem fim. Isso é um momento, tá? Mas o ser humano não foi feito só de momento. O ser humano foi feito para viver uma vida completa, tá? Agora imagina José lá na casa de Potifar, tendo conhecimento, aprendendo. Só que aí José começou, irmão, José começou a se destacar. José começou a se destacar. Foi se destacando. Potifar olhou e falou para José: você tem condições de governar a minha casa? Eu vou pôr você para governar. Aí, irmã, fala para mim, você põe alguém que é escravo para governar a sua casa? Escravo? Não, isso não tem lógica. Não, vamos ser sinceros, isso não tem lógica. Você vai pôr, mano, os antigos não viviam sozinhos, não moravam sozinhos. Os parentes moravam-se juntos. Irmão, José se destacar entre parentes, José se destacar entre familiares, um escravo se diz, irmão, isso aqui, sabe o que é? É providência divina. Isso aqui, sabe o que é, irmão? É mão de Deus. Isso aqui, sabe o que é? É Deus mostrando que José, independente do lugar onde que você está, eu estou com você. É Deus mostrando que Deus está junto, que Deus está perto, irmão. Meu Deus do céu, quando a gente lê, irmão, um escravo governando uma casa, do homem importante, do ministro. Ah, meu Deus do céu, isso é só a mão de Deus. Só que, irmão, você pode governar, você pode ter, você pode alcançar. Só que é o seguinte, se você não tem liberdade, é como se você não tivesse nada. José tinha liberdade para entrar e José tinha liberdade para sair. José tinha liberdade, Isaías, para chegar e falar assim, faz assim, a pessoa fazia. José tinha liberdade para sair da casa de Potifar, ir lá para os campos de Potifar, olhar para ver como que está, para ver tudo. Ele tinha liberdade de ir e de vir. Só que dentro de José, José ainda era escravo. Como que fica o sentimento de alguém assim? Sentimentos ficam sentimentos presos. Por quê? Porque José não tinha condições de expor os seus sentimentos para ninguém. José está, irmão, crescendo na sua juventude, na casa de alguém como escravo. Tinha regalias, porque era governador, tinha, mas não deixava de ser escravo. Como que fica o sentimento de um jovem assim? O sentimento de alguém crescendo, irmão, preso. Podia até não estar preso. José teve liberdade de fugir? Teve, ou melhor, oportunidade de fugir? Teve ou não teve? Acho que o que teve, irmão. José teve oportunidade. Só que, irmão, olha o sentimento de José. Olha o sentimento, eu vou te provar daqui a pouco também. Olha o sentimento de José. Se eu fugir daqui, eu vou para onde? Para a casa dos seus pais, já deu José. Fazer o que lá? É 10 contra mim, eu sou um só. Se eu for para lá, não vai mudar nada.
Sabe o que isso quer dizer, irmão? Oh meu Deus! Uma pessoa que vive, irmão, com sentimentos presos, com sentimentos amarrados, não pode ser o que realmente é. Não consegue, irmão, não consegue demonstrar o que a pessoa realmente é, irmão. Não consegue demonstrar o que a pessoa verdadeiramente sente. Ô irmão, você acha que José não queria poder chegar, irmão, conversar com Potifar, irmão, abertamente, conversar, irmão, não somente como um escravo, mas como realmente um governante na sua casa? Ô irmão, para Potifar constituir José governador da sua casa, Potifar via José com outros olhos. Potifar via José muito mais do que como um escravo. Potifar via José como alguém da sua casa. Porque Potifar chegou para José e falou assim: José, tudo na minha casa, ninguém faz nada sem a sua palavra. Só que, irmão, por mais que o homem alcance tudo, o sentimento do homem preso não adianta nada. Vem cá, vou te contar uma historinha. Tinha um rei rico, um grande governo. Esse rei pegou, irmão, e de um momento para outro ficou triste. Tristeza aumentando, veio-se uma depressão. Aí o rei pegou, chamou os seus sábios e falou para os seus sábios: olha, eu preciso tirar isso de dentro de mim. Aí os sábios pegaram, irmão, trouxeram aqueles bobos da corte, trouxeram músico, trouxeram de tudo, cantou, fez piada, fez tudo para o rei. E o rei na mesma tristeza. Saíram, procuraram um sábio, falaram para aquele sábio: olha, o rei está assim, a gente precisa mudar. O sábio pegou e falou assim: ó, procure aí no reinado um homem que seja muito feliz, muito alegre, e pegue a camisa desse homem, leve para o rei. Aí saíram em procura desse homem, procuraram. Chegou, irmão, encontrou um homem lá no meio do campo, estava cercado com seus filhos, com uma enxada na mão, batendo a enxada no chão e cantando. Olhava para os seus filhos, tirava sarro e brincando e cantando. Irmão, aqueles homens passaram, olharam, irmão, viram aquele sentimento feliz, aquele sentimento livre, aquele sentimento aberto, irmão. Olharam para aquele homem e falaram assim: olha que maravilha, você deve ser o homem mais feliz desse reinado. Dá uma camisa sua que nós precisamos levar para o rei. Aquele homem olhou e falou assim: olha, eu sinto muito, está vendo que eu estou sem camisa? Eu não tenho nenhuma. Porque, irmão, para ser feliz, para ter os nossos sentimentos livres, não importa aquilo que a gente tem ou quem nos cerca, irmão. O importa é o que está aqui dentro, irmão. Felicidade, irmão, a liberdade não vem de fora. José era livre por fora, mas por dentro José estava preso, irmão. Irmão, nossos sentimentos não podem estar presos dentro de nós. Irmão, a gente tem que ter liberdade para chegar diante de Deus e expor o que realmente nós somos. Aí a Bíblia Sagrada diz, irmão, que José é tentado pela esposa de Potifar. Aquela mulher clama contra José, aquela mulher faz José cair numa prisão. Aí José vai para qual prisão? Para qual prisão que José vai? Para qual prisão José vai? José vai para um Carandiru? Não. Para qual prisão que José vai? Você nunca prestou atenção, né? Para qual prisão que José vai? José vai para a prisão do rei, aonde só ficava preso aqueles que viviam no palácio. Dá para entender uma coisa dessa? José era um preso político, não era um preso qualquer, irmão. Se fosse um preso qualquer, tinha jogado José em qualquer prisão, aonde assassinos ficavam, aonde todo tipo de criminoso ficava. Mas José não foi para qualquer prisão. Sabe para qual prisão que José foi? Para a prisão do rei, aonde só ficava preso homens que viviam dentro do palácio. Até, irmão, a gente pensa que a gente sofre. A gente pensa que a gente passa tanta coisa. E Deus, irmão, olha só. E Deus, irmão, até no sofrimento nosso, Deus vai colocando nas melhores, vou dizer assim, tá? Nos melhores sofrimentos. Os melhores sofrimentos, Isaías, é o que Deus nos dá, meu irmão. José, irmão, vai ser escravo na casa de qualquer um. Que isso? Na casa de qualquer um não. Você vai ser escravo na casa do primeiro-ministro.
maravilha, no caso do primeiro-ministro. Ah, você vai para a prisão, para qualquer prisão? Não, para a prisão é onde ficam só os presos políticos. Não, é aquelas prisão no Brasil aonde só vai quem tem. Não é, Rogério? Não é essa prisão que nós estamos acostumados aí. Não, esse tipo de prisão você nem vai lá fazer visita, que eles não deixam você entrar. Sabe? Esse tipo de prisão nem você deixa entrar, você não pode nem fazer visita, porque você é qualquer um, você vai falar com fulano de tal. Aí está preso, não importa, mas é fulano de tal, não deixou de ser fulano de tal. Aí, irmão, não é qualquer prisão não. José chega na prisão, aí, olha como que é a providência divina. Chega para José, irmão, o copeiro e o padeiro. Sabe o que isso quer dizer? Homens que estavam assim, ó, estica a mão, ó, vendo a mão de Faraó. Irmão, tinha homens no Egito que não via Faraó a quilômetros de distância, porque não podiam chegar perto de Faraó. Irmão, vai preso 2 homens que viam a mão e o rosto, não olhava dentro do olho que não podia, mas olhava as mãos de Faraó, irmão. Não é qualquer um não. Aí tem 2 sonhos, cada um sonha o seu sonho, aí cada um sonha o seu sonho. Aí o que acontece? Chega para José, aí José pega, aí José pega aí, revela os seus sentimentos. O que José fez ali não foi só interpretar o sonho não. Sabe o que José fez ali? Revelou o seu sentimento. Abre aí a sua Bíblia, livro do Gênesis. Ó, versículo de número 14, ou 15 melhor. Livro do Gênesis, versículo de número 15. (40) 39, desculpa, Lucas. Ou 40 mesmo. 40. Capítulo 40, versículo de número 15. Depois de interpretar os sonhos, aí José pega e José fala isso para o copeiro. Versículo de número 15. Vou ler o 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Sabe o que José está mostrando? O sentimento dele. José mostra o sentimento dele. Aí o copeiro interpreta o sonho para o copeiro. Aí, irmão, imagina a tristeza que estava no coração de José, porque dia após dia, aquilo ficava no coração de José. Eu fui trazido para cá inocente, eu estou padecendo tudo o que eu estou passando inocente. Imagina a tristeza, irmão, que estava no coração de José. Imagina, irmão, a tristeza. Imagina, Rogério, o desânimo até mesmo. Irmão, José era homem. José era homem, ser humano. Era ou não era? José era homem, era ser humano. Irmão, José tinha tristeza, José tinha desânimo, José tinha medo, José tinha momentos, irmão, de pavor, irmão. Imagina, irmão, dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Por mais que seja uma prisão diferente, mas é uma prisão. E ele foi colocado no pior dessa prisão, lá no mais profundo dessa prisão. Imagina o sentimento de José, irmão. Dia após dia, Deus, eu estou aqui, mas eu estou inocente. Eu estou aqui, mas eu estou totalmente livre, independente do que eu fiz. Pô, aí ele está mostrando o sentimento dele. Aí ele pede para o copeiro, fala assim: olha, por favor, lembra de mim, eu não estou aguentando mais. Pô, não aguento mais. Já se passou-se na minha vida mais de 10 anos nesse sofrimento.
fui trazido para cá escravo, fui jogado aqui, pô, eu estava lá servindo fiel na casa do meu Senhor, fui mentido contra mim. Ô irmão, só sabe, irmão, o que é calúnia quem já passou por calúnia. Olhar para você, falar que você fez uma coisa sem você ter feito, colocar você para ser castigado por uma coisa que você não praticou. Irmão, você não aguenta isso, você não aguenta ninguém falando de você. Irmão, se eu chegar para a irmã Marlene, Rogério, posso usar? Você não sabe o que o Rogério fez da senhora. Fez assim, assim, falou assim, 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 assim. Ó, irmão, ela é ser humano. Ela é ser humano. Ela pode ser crente, fiel a Deus. Ela vai pegar e vai colocar: não, irmão, fique em paz. Vamos orar por ele. Mas e o coração dela? E o sentimento dela? É de ferro? É de ferro? Não é, irmão, é ser humano. É ser humano. Temos sentimentos, Isaías. Temos sentimentos. Somos dotados de emoções. As nossas atitudes é baseado naquilo que a gente sente e daquilo, irmão, que nós temos de expectativa de vida. Se eu chegar, Isaías, e te der um tapa no rosto, naturalmente a sua emoção vai fazer você revidar. A sua emoção vai fazer você revidar. Irmão, bateu, irmão, esse sangue vai correr por todo o corpo, irmão. A adrenalina vai soltar em todo o corpo. Ele vai respirar menos, irmão. Ele vai pensar menos. Naturalmente, irmão, a expectativa é revidar, irmão. Fala para mim, estou mentindo? É mentira isso? Ô irmão, você é ser humano, pelo amor de Deus, passa a entender hoje que você é ser humano na presença de Deus. Como ser humano, você é totalmente carente e dependente, irmão, do que Deus tem para você, irmão. Você é totalmente carente, irmão, da presença de Deus, de ter o seu sentimento, irmão, na presença de Deus, no pé do altar, irmão. Aleluia! Aí José ora e fala assim: ó, lembra de mim, por favor, não aguento mais sofrer desse jeito. Porque você sofrer sabendo que você está pagando, ou é uma consequência de um erro, tudo bem. Por quê? Toda a emoção, todo o sentimento, irmão, ele só age porque tem um meio, tem alguma coisa estimulando essa minha emoção ou meu sentimento. Essa minha emoção, esse meu sentimento vai fazer eu transmitir a minha expressão. Essa minha expressão vai fazer eu tomar uma atitude, e dependendo da atitude tem consequência. Você entendeu que é uma cadeia? É algo que vai desenrolando. Isso não é algo que acontece, irmão, do nada. Tem tudo, irmão. Tem algo que estimula, tem um meio que estimula a sua emoção, o seu sentimento. A sua emoção, o seu sentimento, irmão, ele é demonstrado pela sua expressão. A sua expressão faz você tomar atitude. A sua atitude tem uma consequência, ou boa ou má, independente. Irmão, vamos lá, para mim acabar com José mesmo. Lê aqui comigo, 41, versículo 1, irmão. Capítulo 41, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Só a parte A desse versículo, só a parte A, só a parte A. Como que diz? 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros. 2 anos? Inteiros. Ao fim de 2 anos? Mano, eu vou te contar uma coisa aqui, que está na Bíblia. A alegria dos outros pode ser a sua tristeza. Vejam só, vejam só. José interpretou o sonho para o copeiro? Sim. Depois de quantos dias aconteceu? 3. Por que Faraó mandou chamar o copeiro de volta? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Por que Faraó mandou chamar o copeiro de volta? O copeiro é para quê? Serviu o quê? Vinho. Vinho, a Bíblia fala que é para quê? É sinal do quê? Alegria. Não é? Por que Faraó mandou chamar o copeiro de volta? Era aniversário de Faraó. Pode ler lá. Pode ler. Está lá.
e completando-se o dia de nascimento de Faraó, ou seja, a festa. Faraó está fazendo aniversário, irmão. Quem vai fazer festa? O Egito todo. Faraó é o Deus do Egito. Faraó é o Deus do Egito. O Egito todo em festa e José dentro da cadeia. Senhor, eu estou aqui, eu não fiz nada para estar aqui. Está todo mundo lá fora feliz. Eu estou aqui acabado, destruído, sem meu pai, sem minha mãe, sem meus irmãos. Totalmente, Deus, dependente de Ti, não tenho nada, não tenho ninguém aqui nem para consolar, nem para enxugar as minhas lágrimas, nem que eu possa expressar o meu sentimento. Enquanto o Faraó está fazendo a festa de aniversário dele, José está dentro da cadeia chorando. José está lá dizendo: Deus, eu estou aqui inocente, Deus. Eu estou aqui, mas eu não fiz nada para estar aqui. Estou aqui totalmente inocente, tem dó, Jesus. Irmão, enquanto muitos estão fazendo festa, você está chorando. Você está clamando. Você está pedindo misericórdia, e muitos se alegrando. Ô irmão, por favor, posso pedir uma coisa para você? Deixa eu te pedir uma coisa. Deixa, de coração, deixa eu te pedir uma coisa. Quando você estiver num culto, numa festividade, irmão, e Deus falar, e você se alegrar, e você pular, e você cantar, e você gritar, aí você olha para uma pessoa que está do seu lado, e a pessoa está calada, triste, calado, totalmente calado. Irmão, não chama ele de frio não. Chama ele de frio não. Você não tem direito de fazer isso não. Ele não é seu filho. Não foi você que morreu na cruz por ele não. Você não fez nada por ele. O máximo que você sabe fazer é falar mal da vida dele. Por favor, deixa ele quieto. Quem não ajuda não atrapalha. E eu vou dizer para você que ouve tantas pessoas falarem. Vou contar uma história para você do sapinho. Deixa eu contar a história do sapinho para você. Entenda, é parábolas, tá? Entenda. Os sapos se reuniram, os sapinhos se reuniram para fazer uma competição. Vamos ver quem sobe aquela árvore mais alta. Pegou aquele monte de sapinho para subir aquela árvore mais alta. Aí começou. Aí um sapinho pula, outro pula, e todo mundo: vocês não vão conseguir, desiste, vocês não vão conseguir, para com isso, vocês não vão conseguir, vocês não vão chegar a lugar nenhum, para. E bom, aí um foi desanimando, outro foi cansando, outro foi parando, e tinha um que não parava, e pulou, chegou lá no final. Aí todo mundo, aí ele desceu, aí todo mundo foi conversar com ele, irmão, só que ele não entendia o que ninguém estava falando. Aí o povo falava, ele não entendia nada, sabe por quê? Ele era surdo. Ele só conseguiu chegar ao topo porque ele não ouviu o que os outros estavam falando. Você não entendeu? Não, a gente só chega à nossa expectativa, aquilo que a gente planta para nós, irmão, aquilo que a gente sonha. Se a gente parar de ficar ouvindo aqueles irmãos que de vez de ajudar só critica, aqueles irmãos que não tem nada para oferecer, irmão, enquanto você parar para ficar ouvindo, irmão, você degride. Mas quando você parar, irmão, de ficar ouvindo o que os outros estão falando e olhar somente para Jesus, irmão, aí você faz como o salmista: eu pulo um monte, eu pulo uma muralha, e se eu subir nesse muro e cair do outro lado e tiver um batalhão, eu passo de peito erguido no meio desse batalhão, porque eu só ouço a Deus. Sabe o que é isso, irmão? Isso é poder entregar os seus sentimentos àquele que pode cuidar dos sentimentos. Enquanto alguns estão fazendo festa, outros estão se entristecendo e chorando. Só que é o seguinte: o choro só dura uma noite, a alegria vem pela manhã, irmão. Eu não vou nem entrar nesse assunto, senão eu não termino hoje. A noite tem 4 vigílias. Começa às 6 horas da tarde. É o momento que tudo começa a ficar escuro. Aí chega 9 horas, meia-noite, 3 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Tanto tempo, dividido em 4 etapas e 4 fases.
E cada fase dessa tem uma na Bíblia. À meia-noite Paulo e Silas chorou. Às 3 horas da manhã eles gritaram a fantasma porque viram Jesus andando sobre o mar. Não, às 6 horas da manhã Jacó, irmão, conseguiu a bênção do anjo. Não, cada vigília tem algo na Bíblia. Uma noite não é rápido não, uma noite tem suas fases. Só que é o seguinte, a noite ela acaba, né? José dormiu chorando. José dormiu chorando. Aí José acorda. Passa um aniversário de Faraó. Por que Faraó chamou então o copeiro? Era aniversário, Faraó queria se alegrar. Quem ia servir o vinho era o copeiro. Traz o copeiro de volta. Aí trouxeram o copeiro de volta. O Faraó bebe todas, se alegra, enche a cara. Passa-se um ano, todo o Egito em festa de novo. E José? Lá na prisão. Passa-se mais um ano, 2 anos. Chega o aniversário de Faraó de novo. Só que aí Deus pegou e falou: esse aniversário vai ser diferente para você. Esse aniversário, Faraó, você não vai conseguir dormir, porque tem alguém lá que enquanto você está se alegrando, tem alguém lá que está triste na prisão. Ao cabo do final de 2 anos inteiros, quer dizer que se cumpriu mais um aniversário de Faraó. Aí José está naquela expectativa, irmão. Chega, né? Quantas vezes, irmão, quem já passou aqui sabe o que eu vou falar. Quantas vezes está chegando o Natal, momento de alegria, de festa, chegando Ano Novo, todo mundo se alegrando, todo mundo cantando. E você, irmão, sabe que o Natal e o Ano Novo está chegando, você já vai sentindo aquela tristeza, porque sabe que não vai ser um momento bom para você. Aí enquanto o Faraó está lá, irmão, já se preparando para o aniversário, aí Deus vai lá e muda tudo. O centro da atenção agora não vai ser o aniversário de Faraó. O centro da atenção agora é o sonho de Faraó. Enquanto Faraó não dorme, do outro lado José dorme e acorda do mesmo jeito, triste, né? Vai fazer o seu serviço, porque é o seguinte, como ele estava numa prisão, imagina José sem fazer nada na prisão. Imagina José sem fazer nada na prisão. Ô irmão, você vai entender por isso que eu vou te falar. Irmão, quando uma pessoa é preso, se ele tiver bom comportamento, ele tem a sua pena reduzida. A pessoa vai preso por quê? Para a pessoa mudar na cadeia? Por que a sociedade prende alguém? Para a pessoa mudar na cadeia? Não. A sociedade prende alguém para cumprir a justiça. Aquela pessoa errou, ele tem que pagar pelos seus erros. A sociedade não prende ninguém para a pessoa mudar na cadeia. A pessoa é presa para pagar, irmão, os seus erros. Só que para a pessoa na cadeia não ficar pior do que ele entra, a sociedade, o governo, ele cria meios socioeducativos para a pessoa ter uma perspectiva de vida, para a pessoa não piorar, irmão, naquela cadeia, e para a pessoa ter uma expectativa de vida. Olha, se eu trabalhar aqui dentro, eu vou ter minha pena diminuída. Se eu tiver um bom comportamento, eu vou ter minha pena diminuída. Sabe o que isso é? O meu sentimento tem que ter expectativa para mim ter um bom sentimento. Então aquela pessoa, por mais que ele errou, irmão, ele tem, irmão, perspectiva de vida. E Deus, como sabe do sentimento do ser humano, Deus deu para José a oportunidade de fazer alguma coisa dentro da cadeia. Como ele fazia, irmão, dentro daquela cadeia? O que acontece? Irmão, José estava lá, todo dia que José acordava era diferente. Por quê? Porque ele tinha afazeres diferentes. Deus permitiu que ele passasse, irmão, por aquela prova com os seus sentimentos, irmão, podemos se dizer assim, ó, controlados. Porque imagina José, o tempo que ele ficou na prisão sem fazer nada. E aí, Rogério? Sem fazer nada. Aí Deus põe José para governar a cadeia. Ou seja, irmão, José acordava, ele tinha coisas para fazer. Quando ele tem coisas para fazer, começava a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali. Daqui a pouco ele via, o dia já tinha ido, ele ia dormir de novo. Aí ele acordava, no outro dia tinha coisa para fazer. Ele fazia isso, fazia aquilo outro. O dia passava e vinha outro dia. Ô irmão,
Fica em casa para você ver o dia todo sem fazer nada. Você trabalha. Isaías, você consegue nas suas férias ficar em paz em casa? Sente falta de trabalho. Você sente falta, você está em casa, no aconchego do lar, tudo. Irmão, mas o ser humano não aguenta ver a hora do dia passar naturalmente. Irmão, a gente tem que ter atividade. E Deus deu atividade para José na cadeia. Para José, você não vai definhar aqui dentro não, José. Aqui dentro é só mais uma escola, você vai passar daqui também. Aleluia. Aí José passa, quando está chegando a festa de Faraó, a tristeza de José. Aí a Bíblia Sagrada diz que Faraó não dormiu. Chegou para eles e pegou e contou o sonho. Ninguém pôde interpretar. Aí o copeiro lembrou-se de José. Chama José. Aí lá vem José. Aí José vem vindo. Aí quando chega perante Faraó, aí José pega. Irmão, José sabia como entrar na casa de Faraó. Por quê? José já sabia como eles se comportavam. José sabia como que aqueles homens andavam, porque via eles andando na casa de Potifar. Irmão, já era tudo uma lição, tudo aprendendo. Quando José chegou perante Faraó, José já chegou direitinho perante Faraó. Aí Faraó pegou, contou o sonho para José. Aí José pegou, deu a interpretação. Isso aqui me chama atenção e te prepare agora para o que eu vou falar. Olha, escuta isso aqui, ó. José deu a interpretação, contou, irmão, um projeto para Faraó e disse: o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Capítulo 41, versículo 37. E o plano pareceu bom a todos os seus conselheiros. Presta atenção, Isaías. Faraó, José interpreta, conta a visão, conta tudo. Aí José diz assim: ó, Faraó, sabe o que você vai precisar? De um homem para governar tudo isso aí. Aí os conselheiros de Faraó: sabe o que eles queriam dizer? Eita, esse homem é de Deus, ó. Vai ser eu. Ó José, ó. Aleluia, Deus. Sabe o que José fez ali, irmão? Não conquistou só Faraó, não. Conquistou todo mundo. Todo mundo estava assim para José, ó. Aí Faraó olhou assim, olhou para todos aqueles homens. Aí olha para José. Olha de novo. É tu, rapaz. Não tem jeito, tem que ser você. Mano, ó o dedinho de todo mundo. Ah, José, ó. Sabe o que José conquistou? A inimizade de todo o Egito. Ou pelo menos de todos os conselheiros de Faraó. Sabe por quê, Lucas? Se aquilo que tem oportunidade para mim, outro pega. E aí? Aí José, irmão, sabe o que acontece uma coisa? José tinha um trauma na vida. José, pensa comigo. José tinha um trauma na vida. Vou mostrar para você que tinha um trauma na vida. José nunca iria querer saber, irmão, de governar nada. Nunca José iria querer saber de governar nada. Na casa do seu pai, para Jacó, ele era o primogênito, ele era quem governava a casa. Os irmãos mataram José. Chegou no Egito, foi para a casa de Potifar, para governar a casa de Potifar. Chegou na casa de Potifar. Aqui também você não vai governar nada. Foi para a cadeia. Aí lá na cadeia, irmão, Deus pegou e virou o cativeiro de José, irmão. Agora Faraó olha para José: José, você vai governar o Egito. Só que José não ia só governar o Egito, não. Faraó era rei do Egito, não era? José não era só o governante do Egito, José era mais. José era o primeiro ministro do Egito. Sabe por quê? Porque José, além de governar, ele determinava leis. Está escrito, nós acabamos de ler. Irmão, ninguém levanta uma mão, ninguém levanta um pé, se você não der ordem, se você não estimular a lei, se você não determinar uma lei. Ninguém vai fazer nada no Egito sem você falar nada.
Não, agora, irmão, José, a cabeça de José levantada, José troca, irmão, a sua roupa, uma capa de linho fino. José acordou chorando e agora já vai dormir sorrindo. José acordou, irmão, a expectativa de vida dele era só cuidar da prisão. Irmão, ele dormiu pensando: o que eu vou fazer para governar todo o Egito? Ô irmão, você acordou, irmão, quem sabe chorando. Você pode dormir, irmão, de uma forma totalmente diferente. Sabe por quê? Porque o Deus que conhece o meu sentimento, o seu sentimento está aqui, e Ele pode mudar o nosso sentimento. Aí eu vou contar uma história para você, que é o tema que você escolheu. José assume o governo. Mano, a esposa de José engravida, tem a gestação. Quando nasce, eu colocava o nome do primeiro filho, eu tinha colocado o segundo filho, eu tinha colocado o primeiro. E eu vou te mostrar na Bíblia. Ó, diz assim: ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Aí o segundo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Mano, a Bíblia Sagrada diz assim, ó: Jesulum engordou e esqueceu-se de Deus. A gente tem a tendência de esquecer de algo quando, irmão, vejam só, a gente tem a tendência de esquecer de algo quando a gente desfruta de uma bênção, desfruta de uma bonança. Você só esquece de quando você teve fome, quando você está com fartura. Sim ou não? Quando vai tudo bem, Lucas, 10 anos você arrumou um emprego, sem pôr um alimento dentro de casa, dependendo dos outros. Aí você vai e arruma um emprego. Não, você vai começar a viver uma bonança, pelo menos o fruto do seu trabalho, você vai ter condições de pôr dentro de casa. O que acontece aqui? Você vai esquecer seu sofrimento, ou seja, você vai prosperar no seu sofrimento. Aí José não, José pega e fala assim, ó: Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa de meu. Sabe o que o José está falando aqui? Está mostrando o seu sentimento de novo. Sabe por que uma coisa que perturbava José dia e de noite, sabe o que era? Era o seu sofrimento. O que ele estava passando não era comparado com a casa de seu pai. A casa de seu pai que José está falando não é, irmão, o que os seus irmãos fizeram por ele. Não é, irmão, o momento, a forma que ele chegou no Egito, não. Era a esperança de ver o seu pai novamente. Era a expectativa de poder estar junto com o seu pai novamente. Agora, como governador do Egito, ele entendeu que agora ele iria viver somente para governar o Egito. E, irmão, todo aquele sentimento que estava dentro dele, toda aquela amargura, todo aquele sofrimento, tudo, irmão, estava ainda na vida de José. E eu vou te mostrar que aqui José está mostrando de novo o sofrimento dele, o sentimento dele. Aí vem o segundo filho, aí José diz assim, ó: e Deus me fez prosperar onde ninguém prospera. Nunca ouviu-se falar de nenhum escravo que vivesse para ser governador. E Deus me fez algo que não faz com ninguém. É assim que Deus faz, irmão, aquilo que não faz com ninguém por nós. Deus é capaz de fazer aquilo que não faz por ninguém. Deus é capaz de fazer por nós, irmão. Basta simplesmente você entender que a prisão é só escola, que, irmão, a casa de Potifar é só escola, só isso. Passa-se alguns dias, quantos dias? 7 anos. 7 anos, João, Lucas. Olha o sentimento de José, estou terminando agora. José está lá com o seu intérprete. Chega para José os seus irmãos. Chega os irmãos de José. Quando os irmãos de José chegaram para José, o que José fez? Ô, meu irmão, sou eu, José. Não, José foi áspero. José pegou, colocou eles na cadeia durante 3 dias. Durante 3 dias não falou com nenhum deles. José pegou, irmão, porque o sentimento de José ainda estava no seu coração. Você lê isso, você não entende.
José era homem que nem eu e você. Dá para esquecer alguma coisa que alguém faz assim? Perdoar não é esquecer, irmão. Perdoar é esquecer? Não, quem perdoa esquece? Eu acho que não. Quem esquece é que sofre daquela doença que vai esquecendo as coisas. Como que chama aí? Amnésia. Perdoar não é esquecer. Quem diz que perdoar é esquecer? Perdoar é você não cobrar. É você não lançar na cara, que nem diz o Lucas aqui, é você aprender a conviver com aquilo, sem pegar e cobrar nada da pessoa, sem pegar e ficar jogando nada na cara da pessoa. Isso é perdoar. Aí a Bíblia Sagrada diz, irmão, que José é homem que nem eu e você, pegou os seus irmãos e jogou na cadeia 3 dias. 3 dias, pode ler, 3 dias, estava lá na cadeia, 3 dias. Aí José pegou, irmão, e aquilo no coração de José: ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com meus irmãos? Vou tratá-los segundo os meus sentimentos, vou usar da compaixão de Deus. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com meus irmãos? Aí José chegou, irmão. A Bíblia Sagrada diz que José chama eles para fora. Aí eles vêm perante José. Aí aqueles irmãos começam a falar. A pessoa que está do lado de José, que entende o hebraico, José entendia também, só que não podia dar a entender que ele sabia. Aí aquele egípcio que estava do lado de José ouve eles falando e fala com José. Ouve eles falando e fala com José. Ouve eles falando e fala com José. Irmão, aí José, irmão, vai ouvindo, eles falam: olha, tem misericórdia da gente. A gente está vendo isso aí, ó, é Deus cobrando o sangue do nosso irmão. Eu falei, é Deus cobrando o sangue do nosso irmão. Eu falei, tá vendo, irmão? Aí sabe o que acontece, irmão? José não aguenta. Aí José fala: dá licença. Aí José vai para o cantinho e começa a chorar. O que eu vou fazer? Aí José começa a chorar, irmão. O sentimento, sabe o que é isso, irmão? Isso é processo de perdão, Isaías. Isso é processo de perdão, que a mágoa está saindo, irmão. Aí a mágoa saindo, irmão, ela molha os olhos. A lágrima saindo, a mágoa saindo, irmão, ela vai trazendo sentimento, irmão, para a pessoa vai expressando. Irmão, aí José chega, irmão, fala assim: eu quero ver meu pai ainda. José pega, manda ele, você conhece a história, volta. Aí quando eles voltam, aí José pega e fala assim: ó, deixa Benjamim. Dá a entender que José não queria se manifestar. Não tem como não entender assim. Dá a entender que José não queria se manifestar. José queria esquecer literalmente a casa de seu pai. Ou seja, eu te perdoo, mas você vai viver lá em Canaã e eu vou viver aqui no Egito. Só que ele é meu irmão de sangue, você vai deixar ele aqui comigo. Com o tempo eu vou falar quem ele é, mas vocês vão viver lá em Canaã e eu aqui no Egito com Benjamim. Aí Rúben, Simeão pega: a gente não sai daqui sem esse menino, pode matar, a gente não vai. Aí José viu, irmão, aí não teve jeito. Aí José pegou e falou assim: ó, sai todo mundo, eu sou José. Sabe o que José fez? Ele não teve vergonha de seus irmãos e mostrar o seu sentimento para os seus irmãos. Ei, dá para você imaginar José falando com a voz embargada? Eu sou José, chorando, as lágrimas correndo. Aí Rúben olha assim, irmão. Rúben que queria tanto, Simeão que queria tanto, Simeão e Naftalí que queria tanto matar José, irmão. Aí Simeão olha, irmão, quem? José. Aí Simeão, ó, você acha que Simeão é bobo, irmão? Ó, Simeão, irmão, que quem jogou José naquela cova era Simeão. Aí Simeão começou a se afastar, irmão. Aí José começa a mostrar que o sentimento dele não é fingido, é verdadeiro. Ele fala: vem cá, Simeão, vem cá, Simeão. Vem cá ajudar. Vem cá, me abraça. Você não vai fazer mal, não vou fazer mal para ninguém, não vou fazer mal para ninguém, não vou, sabe por quê? Por quê, José? Porque o meu sentimento é controlado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo já controlou todo o meu sentimento. A mágoa já saiu, a tristeza já saiu. E outra, eu vou te dizer mais. Aleluia! Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, esses 27 anos padecendo, esses 17 anos, 13, com 7, 20. Esses 20 anos padecendo, sofrendo aqui, sabe para que foi? Para quê, José? Para conservar você em vida. Para conservar você com vida. Para conservar você. Irmão, isso aqui contraria a gente, não tem como a gente falar, não. Deus é um Deus que contraria, pronto e acabou.
Isso aqui contraria a gente. Deus quer dizer o seguinte: padeci, sofri, fui humilhado, maltratado, tudo isso para conservar esse infeliz em vida? Você está de brincadeira comigo? Você está cazoando? Está brincando? Esse infeliz merece a morte, e eu fiquei em vida para conservar ele em vida. Foi, José, para conservar ele em vida. Vou terminar agora. Escute, o seu sentimento, o meu sentimento, se não estiver na mão de Deus, Deus não fez robô. Se você pensa que você é um robô, que você esconde o sentimento, você pode esconder o seu sentimento para mim, para sua esposa, para o seu filho. Para Deus não. Para Deus seu sentimento está lá, nu e patente. Seu sentimento está diante de Deus. E eu vou dizer o seguinte: o coração sadio é vida. Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração sadio, o coração é o centro dos sentimentos e emoções. Se os seus sentimentos, se as suas emoções for sadia, você vai viver bastante, você vai ter vida, você não vai sofrer com úlcera. Pedra no rim não. Depressão também não. Por quê? Porque um coração sadio, ele é vida. Sabe o que isso quer dizer? Irmão, que a pessoa que tem o seu sentimento na presença de Deus, que não mente quem é não. Deus está cansado, irmão Margarida, da gente ficar mentindo quem a gente é. A gente ri para alguém e chora para outro. A gente chora para um e ri para outro. Irmão, Deus está cansado, irmão. Cansado, literalmente cansado. Cansado. Você pode... Pode ser feliz na festa, minha filha. Pode sorrir que for. Pode cantar que for. Pode rir para quem você quiser. Se dentro está um oco, seja verdadeiro diante de Deus. Não finja para Ele não. Ah, para com isso. Cansado de tanto fingimento na igreja. Eu orei com Deus e falei assim: Deus, eu quero ser quem eu sou. Se eu presto, eu presto. Se eu não presto, pronto, acabou. Ah, mas que eu pelo menos eu seja quem eu sou. Eu tenha pelo menos uma transparência pelo menos do meu sentimento. Se eu quiser chorar, eu choro na hora que eu quiser. Ninguém importa, ninguém tem nada a ver com isso. Se alguém quiser chorar comigo, vem cá. Por que você está chorando? Não importa, vamos chorar comigo. Se eu estiver feliz, tiver que sorrir, você sorri comigo, pronto, acabou. Mas é o seguinte: seja quem você é. Seja verdadeiro, por favor. Tá? Vou terminar só com esse versículo aqui, ó. Se você quiser abrir aí. Aleluia! Ó, que é o seguinte: Efésios capítulo 4, versículos 17, 18, 19. Diz assim: se Deus fala porque Deus fala. Se Deus falar e você endurecer seu coração, você vai ficando sem entendimento. Ficando sem entendimento, você vai virando um ignorante espiritual. Virando um ignorante espiritual, sabe o que acontece com você? Você perde todo o sentimento. Você perde literalmente todo o sentimento. Você vai perder todo o sentimento. Você não tem mais sensibilidade. Você perde todo o sentimento. Mata, não sente nada. Bate na cara, não sente nada. Grita, não sente nada. Faz isso e aquilo, não sente nada. Sabe por quê? Porque Deus fala, Deus fala, Deus fala, e a pessoa vai endurecendo o coração. A pessoa vai endurecendo o coração, endurecendo o coração, endurecendo o coração. Filipenses, para mim poder terminar nessa noite. Capítulo 4, versículo de número 7. Ó. Capítulo 4, nesta manhã, e versículo de número 7. Diz assim a Bíblia Sagrada. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? A paz de Deus guardará os meus sentimentos e o meu entendimento. Não tem jeito. José não conseguia esconder para ninguém o que ele sentia. Até quando nasceu os seus filhos, ele teve que colocar o nome dos seus filhos, aquilo que ele sentia, aquilo que estava dentro do coração dele, aquilo que estava dentro dele, Isaías. Ele colocou para fora. Ele pegou, sabe por quê? Porque assim, me entenda, não é criticando, jamais, por favor. Você pode pular, você pode gritar, você pode, irmão, falar em língua estranha, pode ser o que for, mas se o seu sentimento diante de Deus não for perfeito, amanhã, irmão, amanhã você vai estar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o seu sentimento não está em Deus, irmão. O seu sentimento está naquele momento. Aí já não é mais sentimento, aí já chama-se emoção. Não que Deus não se manifeste, quando Deus se manifesta a gente não se emociona, porque nós somos emotivos. Mas, irmão, por favor, seja quem você é, deixe Deus, irmão, fale para Deus verdadeiramente os seus sentimentos, expõe os seus sentimentos diante de Deus. Olha o tema da festa que vocês escolheram, o Deus que mostra, que faz eu revelar os meus sentimentos. Para encerrar aqui, por favor, ore agora o que eu vou falar, por favor, irmão, por favor, ore agora. Tem pessoas aqui no nosso meio, ore, por favor, ore. Tem pessoa aqui no nosso meio, que você foi violentada. É algo que ficou marcado na sua vida. É algo que ficou totalmente marcado na sua vida. Eu preciso orar por você nesta manhã. Eu queria que você não tivesse vergonha. Exponha o seu sentimento para fora agora. Deus quer sarar o seu sentimento aqui nesta manhã. Não deixe esse sentimento carregar você para o inferno. Não deixe esse sentimento carregar você para o mal. Tá? Por favor. Não, Deus falou isso comigo. Deus falou aqui de manhã comigo de novo. Deve ser muito ruim para uma criança crescer, para um adolescente chegar na sua juventude, depois de adulto, lembrar que quando ele foi adolescente, quando foi criança, alguém foi lá e abusou dessa pessoa. Deve ser, sinceramente, irmão, sinceramente, eu sou sentimental e eu quero continuar sendo. Deve ser muito ruim, a expectativa de vida deve ser muito maculada por causa de algo assim. Tá? Fica de pé, dá para você ficar de pé? Dá? Todos de pé? Todos? Eu quero orar por essa pessoa. Você tem coragem de hoje, sem ligar para ninguém o que está olhando, deixando de olhar? Você tem coragem de você nesta manhã, você vir aqui para que eu possa estar orando pela sua vida nesta manhã? Você tem coragem? Vem cá, eu quero orar por você, por favor, não tenha vergonha. É algo que deve envergonhar, irmão, muito, muito. Para mim, se fosse eu, para mim na frente, só a voz de Deus me agarrando. Eu sou sincero em dizer, só a voz de Deus agarrando. Mas eu acredito e eu sei que Deus falou aqui nesta manhã. Sei quem te violentou, se foi seu pai, sua mãe, um tio, um primo, não sei, um amigo, um vizinho, sei lá. Você sabe. Jesus está aqui nesta manhã. Jesus veio ao seu encontro. Jesus veio ao meu encontro. Jesus reservou esta manhã para falar conosco.
Você quer vir na frente? Irmão, você que nesta manhã, você vai orar só por essa pessoa. Ore por essa pessoa, não é fácil, eu sou sincero em dizer, não é fácil. Você expor algo da sua vida que ninguém sabia, mas que está dentro de você, não é fácil. Ore por essa pessoa. Se você estiver aqui nesta manhã, que você está, porque Deus falou, que Deus quando fala, eu tenho certeza de Deus quando fala. Eu não jogo na loteria, eu prego a palavra. Se você, devido à sua vergonha, não tem coragem de se manifestar aqui, não sou eu que vou te julgar, mas eu gostaria que você, por favor, procurasse o pastor da igreja, o pastor Astaciano, o homem de Deus, o homem que vai poder te ouvir, o homem que vai poder te aconselhar, o homem que vai poder entender o que você passou. Só que, por favor, não leve isso embora com você, não viva com isso mais não, ponha isso para fora, ponha seu sentimento para fora, por favor, é o que eu peço hoje em nome de Jesus. Tá? Nós vamos estar orando nesta manhã também. Eu queria orar por você, irmão, tá? Por você, irmão, que o seu sentimento, irmão, na presença de Deus está abalado, tá? Para todo mundo você sorri, mas dentro de você é aquela luta, aquela prova. Todo mundo faz festa, mas você é aquela tristeza, tá? Você que vive com aquele sentimento de amargura, aquele sentimento de ódio dentro do seu coração, aquele sentimento de vingança, de repente, como Absalão viveu, só esperando o momento de catar Judá, esperando o momento de catar? Não era Tamar. Como que era o nome dele, do irmão de Absalão? Amon. Obrigado, Rogério. Só esperando o momento, irmão, de catar Amon, porque quem vive do sentimento da vingança não tem pressa. O vingativo, ele espera. E Absalão esperou, irmão. Esperou. E ele mesmo fez festa. Vem cá que eu vou fazer uma festa para você. Mano, por favor, vem cá nesta manhã. Deixa eu orar por você. Se eu pudesse, vamos supor, se não fosse eu que tivesse pregado, eu estava aqui também, já para Jesus orar por mim. Para o meu sentimento, irmão, precisa na presença de Deus. Eu preciso ter um sentimento verdadeiro, eu não posso ser falso. Eu preciso, irmão, sentir verdadeiramente o que eu sou. Irmão, o meu sentimento tem que ser verdadeiro, irmão. Tem que ser um sentimento que tem paz no meu coração, um sentimento que me traz paz, não ódio. Você quer vir aqui? Vem cá. Vou estar orando por você. Deus falou nesta manhã, eu louvo a Deus por isso. Oh, o Deus dos sentimentos, Deus que chega e diz não chores, o Deus que chega e diz não temas, o Deus que chega e diz não se apavore, é o Deus que tem o meu sentimento na palma de sua mão. O meu sentimento vai dizer a minha vida, a minha expectativa de vida.